Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos começar com uma imagem forte, né? Destinos turísticos super conhecidos, tipo a Espanha. Lugares lindos, cheios de cultura, mas que agora tem gente na rua protestando. Com cartazes tipo turista, vá pra casa. Exato. E em Barcelona isso ficou bem visível com pichações tipo suas férias são a minha miséria. É um contraste grande com a imagem de cartão postal, né? Totalmente. E o material que a gente analisou hoje é bem rico, porque mistura vídeo, áudio, várias fontes que olham para esse sentimento antiturismo. E não só isso, né? Elas tentam conectar isso com uma teoria maior sobre o que faz uma sociedade funcionar bem, ou o que leva ela a ter problemas sérios. Isso. Então, a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco mais fundo nas razões dessa tal turismofobia, entender essa ligação com a pressão na moradia, nos recursos locais, que parece ser o ponto principal. Uhum. E aí vem a parte talvez mais intrigante. Tentar entender como uma equação energética que essas fontes trazem pode ajudar a explicar essa dinâmica toda. Parece complicado, mas vamos tentar desembrulhar isso. Vamos lá. Esse fenômeno que o pessoal chama de turistificação ou overtourism não está só na Espanha, né? Os materiais mostram isso pipocando em vários lugares. Tipo, onde mais? Bom, tem Barcelona, Alicante, Madrid, claro, mas em Lisboa, Portugal também, moradores falando que a cidade parece mais um parque para turista do que um lugar para quem vive lá. Nossa, e tem mais exemplos pelo jeito. Sim, as fontes citam Paris. Lembra daquele caso do Louvre que teve que fechar por superlotação? Falaram até em turismo de vingança pós-pandemia. Lembro, sim. Estadia acessível, gente atacando o lugar com turista. Caramba! E na Austrália também, viu? Byron Bay, Sydney, Victoria, Queensland, Austrália Ocidental, tudo lugar discutindo ou já aplicando medida para controlar aluguel de curta duração. É um sinal forte de que a pressão está global. Essa questão da moradia parece ser o nervo exposto mesmo. Aquela frase, suas férias são a minha miséria, é pesada. Como que as fontes detalham isso? Olha, esse é o ponto que mais bate, sem dúvida. A culpa recai muito nos aluguéis de curta duração, tipo Airbnb. O argumento é que isso inflaciona tudo o aluguel, preço de imóvel, Uhum. e aí expulsa o morador local, né? Jovem, trabalhador essencial, quem precisa morar mais perto do centro ou mesmo na cidade. Aquele dado de Barcelona, 10 mil apartamentos para temporada e não para moradia. Isso ilustra bem a revolta. Entendo. E para além da moradia, que já é gigante, tem a superlotação no dia a dia, né? A infraestrutura. Com certeza, isso pesa muito. As fontes trazem relatos de barulho, sabe? Festa em apartamento alugado, gente que acha que pode tudo, ocupando espaço comum. Imagina um incômodo. O caso do Louvre que você falou, superlotação crônica, mostra a pressão nas atrações. E mesmo no básico, né? Uma turista em Lisboa comentou do trânsito caótico. Disse que estava acostumada por ser de Londres, mas reconheceu o impacto. E tem aquela outra preocupação, mais sutil talvez, a perda da identidade do lugar, o bairro que vira só cenário para turista. Exato. Isso aparece forte. É uma angústia, sabe? Uma fonte compara o turismo de massa com mineração ou extração de petróleo. Nossa! Você explora o recurso, a beleza, a cultura até esgotar. Aí fica a pergunta, quando Barcelona não for mais Barcelona, quem vai vir? O medo é virar tudo igual, tudo franquia, um Starbucks ou um vazio, como diz a fonte. E aquele argumento clássico da economia. Ah, mas turismo traz dinheiro, emprego. Como ele entra nessa história? Então, ele é muito questionado. A pergunta que não quer calar é, esse dinheiro vai para a mão de quem? Boa pergunta. A crítica é que o lucro grande não fica na comunidade. Vai para plataforma online, para fundo de investimento, para dono de imóvel que nem mora lá. Enquanto o custo social, ambiental... Fica para a cidade e para o morador, né? Lixo, segurança, desgaste. Exatamente. Essa é a percepção que as fontes trazem. Faz todo sentido essa linha. E, diante disso tudo, o que os governos estão fazendo? Você mencionou as restrições aos aluguéis. Sim, as respostas variam bastante. E muitas ainda estão em teste, né? Barcelona tem o plano mais drástico: banir aluguel turístico privado até 2029. Uau!
Alicante colocou uma moratória de 2 anos para novas licenças. Madrid teve decisão judicial mandando o Airbnb tirar anúncio irregular. E na Austrália, que você citou antes, Lá varia muito. Byron Bay limitou em 60 dias por ano. Sydney, 180 dias. Victoria criou uma taxa de 7,5% sobre a receita desses aluguéis para investir em habitação social. interessante isso, usar o dinheiro para tentar consertar o problema. Pois é, e na Austrália Ocidental deram até um bônus, $10.000, para quem tirar o imóvel do curta duração e botar no aluguel de longo prazo pelo menos 12 meses. Medidas bem diretas. E as taxas turísticas, tipo a de Edimburgo? É para espantar turista ou para arrecadar? Olha, pelo que as fontes e outras pesquisas mostram, essas taxas na acomodação raramente diminuem muito o número de gente visitando. O objetivo é mais gerar receita mesmo. Ah, tá. Para investir na cidade, melhorar a infraestrutura, serviço, cultura, é uma forma de tentar fazer o turismo pagar a conta dos seus impactos, sabe? Ou, como uma fonte disse, para espalhar um pouco o amor econômico. É importante dizer também que não é todo mundo contra turista, né? Tem nuances aí. Ah, sem dúvida. Tem dono de restaurante em Alicante que fala que gosta do movimento, dos clientes, mas que apoia controlar Airbnb porque vê o lado ruim para a comunidade. Entendi. E tem turista que fala que não liga para os protestos, que vai continuar indo. E para muitos moradores, a briga não é para banir o turismo, é para questionar o modelo. O modelo predatório, né? Isso. O turismo que só extrai sem dar muito em troca. Querem um turismo mais consciente, que valorize a cultura, que contribua mais. Falam em buscar um visitante de alto valor. Não só de dinheiro, mas de respeito. Fica claro o dilema para quem governa, né? Como equilibrar a economia do turismo com a vida dos moradores e a identidade do lugar. É achar um meio termo feliz, como alguém falou. Um equilíbrio muito, muito delicado. E difícil, sem resposta pronta. Ok. Então a gente tem esse cenário de tensão, né? Essa ebulição em vários lugares. Mas como a gente falou lá no começo, as fontes vão além. Elas tentam conectar isso com uma visão bem mais ampla, sobre como as sociedades se sustentam ou entram em crise. Exato. E para entender por que essa briga com o turismo parece tão fundamental, tão ligada à sobrevivência da comunidade, algumas fontes levam a gente para essa ideia maior, quase uma física social. Uma equação energética, parece meio... Abstrato, né? É, abstrato. Mas a ideia é que ajuda a entender a raiz do problema. Exatamente. O interessante, e que algumas fontes, principalmente as de áudio, batem muito na tecla, é ver esses protestos não só como algo social ou econômico, mas como sintoma de um desequilíbrio energético local. Desequilíbrio energético. Isso. Eles usam uma equação apresentada como V vezes Z igual a H vezes Y. E aplicam isso para ler essas situações de conflito. V vezes Z igual a H vezes Y. Tá, vamos precisar decifrar isso aí. O que é cada letra nesse modelo? Vamos lá. O V seria a produtividade. É a capacidade da sociedade de gerar o que ela precisa. E quer bens, serviços, infraestrutura, conhecimento, bem-estar. Certo. Essa produtividade depende do que eles chamam de inteligência, no sentido amplo, trabalho humano, físico, intelectual, tecnologia, organização, capital, e também dos recursos materiais disponíveis. Ok, V é a capacidade de fazer as coisas. E o E? Energia, imagino. Isso, é a energia disponível. E aqui é chave entender energia de forma bem ampla, não só luz e combustível, mas tudo que move a sociedade. Biomassa, lenha, comida mesmo, carvão, petróleo, gás, nuclear, solar, eólica, até o nosso esforço físico entra nessa conta como energia. E tem um conceito crucial aqui: energia líquida. Energia líquida? O que é isso? É a energia que realmente sobra para a sociedade usar depois de descontar toda a energia gasta para obter aquela energia. Pensa no petróleo. Tem que gastar energia para achar, perfurar, extrair, refinar, transportar. Claro. Se a energia gasta nisso começa a chegar perto da energia que o petróleo vai dar, a energia líquida cai. Se gastasse mais para tirar do que ele fornece, aí a conta não fecha. A energia líquida seria negativa. Entendi.
É o saldo energético que sobra para usar. E o outro lado da equação, H vezes Y, O H é a população, o número de pessoas que a sociedade tem que sustentar. E o Y, esse é chave talvez o mais complexo, é a distribuição. distribuição da riqueza. Isso, como tudo que é produzido com V vezes Z é dividido e consumido pela população H. Mas não é só a divisão. As fontes dizem que Y também representa o conflito que essa distribuição gera. Quão justa ela é percebida? Quanta energia social se gasta em briga por recurso, em manter hierarquia, em lidar com a desigualdade? Então, a equação VE igual a HY sugere um equilíbrio. O que a sociedade produz com sua energia VE tem que dar conta de sustentar a população H do jeito que as coisas são distribuídas Y. Essa é a ideia central. O sistema está estável, enquanto os dois lados estão mais ou menos equilibrados. Se um lado muda muito, tipo, uma energia nova, superpotente, aumenta o E, ou uma crise derruba o V, ou a população H cresce demais, ou a desigualdade Y fica extrema, aí desequilibra, gera instabilidade, conflito. E o papel da energia, o E, parece central nessa dinâmica toda, né? Totalmente. O argumento é que as grandes viradas históricas, as crises, estão ligadas a mudanças na base energética. A energia líquida disponível molda tudo. Complexidade social, tamanho da população, até o tipo de governo. Como assim? Ascensão de impérios, revolução industrial com carvão, século XX com petróleo e eletricidade. Tudo isso seria ligado a saltos de energia disponível, aumento do E. E o contrário também. Dificuldade de manter ou aumentar a energia líquida leva à estagnação ou colapso. A dependência energética é estratégica, ontem e hoje. Mencionam a China e o carvão hoje como exemplo. Isso leva para o Y, a distribuição, como a desigualdade entra aí. Segundo essa visão, a desigualdade extrema, um Y muito torto, corrói tudo. Quando poucos têm muito e muitos têm pouco acesso ao básico, moradia, saúde, educação, a cola social some. Aumenta o custo para manter a ordem, gera ressentimento, leva a conflito aberto por redistribuição e esses conflitos para essas fontes sempre têm uma raiz na disputa pela energia e pelo que ela permite produzir. A pergunta é, até onde dá para esticar essa corda da desigualdade? E o H, população? É só um número? O número importa, mas é principalmente a pressão que ele faz sobre os recursos, VE, e a distribuição Y. Lembra Malthus, né? População versus comida. Sim. Tecnologia e energia, VE, deixaram a gente sustentar muito mais gente. Mas isso aumenta a demanda sobre a base energética. Se a energia líquida, E, começa a cair ou estagnar, aí vem o pico do petróleo. A dificuldade da transição renovável. A pressão pode ficar insustentável. Citam até os ciclos longos de Kondratiev, ligados a ondas de tecnologia e energia. Vapor, eletricidade e IA agora. Falando em tecnologia, o V tem um ponto sobre complexidade. Ela pode virar um problema. Sim, essa é a ideia de Joseph Tainter, que as fontes trazem. Os retornos decrescentes da complexidade. Conforme a sociedade fica mais complexa, mais lei, burocracia, especialista e infraestrutura precisa de mais e mais energia e só para se manter. No começo, a complexidade ajuda, aumenta o V. Mas depois de um ponto, o custo energético para manter e aumentar a complexidade fica maior que o benefício. Ela vira um fardo, principalmente se o E não cresce ou diminui. O sistema fica pesado, frágil. Então, com essa lente V igual a HY, daria para reler colapsos históricos, Roma, Maias. É a proposta. Ver esses momentos como um desequilíbrio crítico da equação. O VE não dava mais conta do H com aquele Y e aquele nível de complexidade. Fatores como ambiente, guerra, doença, peste negra que usou as rotas comerciais fruto da complexidade são gatilhos. Mas o desequilíbrio fundamental estaria ali, no VE igual a HY. Uma das frases mais chocantes que eu vi foi: democracia só existe em civilizações energizadas. Forte isso, né? É forte. A leitura é que sistemas mais participativos, democracias liberais, funcionam melhor com sobra de energia e produtividade, VE alto. Por quê? Porque essa sobra permitiria garantir um mínimo para a maioria, tornando a distribuição Y menos tensa, a luta pela sobrevivência menos aguda.
sobraria espaço para cooperação, confiança. Já a escassez de energia E baixo, ou queda de produtividade V baixo, acirraria a disputa, Y, favorecendo o poder mais autoritário para controlar o conflito e alocar o pouco que tem. Isso tudo meio que desemboca numa crítica ao nosso modelo econômico atual, né? Focado em crescimento, talvez ignorando essa base VE. Sim, a crítica aparece bastante. Questionam o foco só no PIB, ignorando o custo ambiental, ligado a V e E, e social, ligado a Y. Critica a busca de capital financeiro descolado da produção real e do bem-estar. Usam até a analogia do crescimento infinito em planeta finito como célula de câncer. Pesado. E olham para o futuro, perguntando como a IA vai mexer nisso tudo, no V e principalmente no Y, na distribuição. Pode piorar a desigualdade se a gente não cuidar. Certo. Vimos o fenômeno Tourists Go Home, exploramos a teoria da equação V é igual a HY. Agora, o passo final. Como as fontes conectam essas duas coisas de forma bem direta? A conexão fica clara quando a gente aplica a lógica da equação no conflito local do turismo. Voltando à percepção dos moradores, especialmente nos áudios, o turista chega e consome recurso local finito e já pressionado. Água, energia, espaço, transporte, gera lixo. Impacta o E e o V locais. Exatamente. Impacta a disponibilidade de energia e recursos, e a capacidade da infraestrutura, V, de atender todo mundo, morador e visitante. E em troca, o turista deixa dinheiro. Mas o ponto das pontes é que, nessa conta local, dinheiro não resolve a falta do recurso real, nem o problema de distribuição. Isso. O argumento é que o papel moeda não vira magicamente mais água na torneira, mais casa acessível ou menos ônibus lotado para o morador. Pelo contrário, pode piorar, como na moradia. O dinheiro do turismo inflaciona, piorando o Y para os residentes. A sensação é que o sistema local, nessa ótica de recurso e energia, não aguenta essa pressão extra. É extrativista, tira mais valor real do que deixa. Isso levanta uma questão sobre o que realmente tem valor, né? Principalmente quando o sistema está estressado. Precisamente. As fontes de áudio argumentam que em situação de estresse, I é baixo, Y muito desigual, H pressionando o valor do recurso tangível, energia, comida, água, abrigo, terra, habilidade prática, supera o valor do dinheiro. A analogia, meio drástica, é a do pós-colapso. Uma mala de dinheiro vale menos que saber purificar água. O que importa é manter o sistema real funcionando. Então, voltando para o impacto local do turismo de massa pela lente VE igual a HY. Ele piora as tensões, aumenta a briga por recurso escasso, desequilibra mais ainda o Y, crise imobiliária, pressiona o V, infraestrutura, e pode até degradar o próprio atrativo V, turístico. Para o morador, a equação VE igual a HY local fica cada vez mais difícil de fechar. E aí vem o conflito. Ok, acho que a conexão ficou clara. Para a gente fechar nossa conversa, o movimento Tourists Go Home, lido por essas fontes, não é só birra ou xenofobia. Seria um sintoma visível de pressões bem mais fundas. Ligadas a limites de recursos, a uma distribuição injusta de custos e benefícios, e a uma luta dos sistemas locais para manter sua própria equação energética, VE igual a HY, em equilíbrio. Correto. Não é só sobre turismo. É sobre como as sociedades, em várias escalas, lidam ou não com sua energia, seus recursos, sua complexidade e, principalmente, como distribuem o resultado disso. O turismo de massa aí age como um agente externo que joga luz e intensifica as fragilidades e os desequilíbrios que já estão ali na equação. Isso deixa a gente com uma provocação final que vem dessas análises. Pensando nesses padrões históricos, nessa dinâmica V igual a HI, como que a gente, como indivíduos e sociedade, navega os desafios que estão aí? Será que a gente está prestando atenção nos sinais de desequilíbrio? Seja no bairro afetado pelo turismo, seja na crise climática ou energética global? E talvez a pergunta mais de fundo que as fontes nos cutucam a fazer, que tipo de distribuição Y e que base energética E, junto com que nível de produtividade e complexidade V, a gente precisa buscar ativamente.
para construir um futuro que não seja só sustentável de fachada, mas que seja fundamentalmente mais estável, resiliente e justo para todo mundo que mora neste planeta e não só para quem está de passagem. Uma pergunta em tanto, né? Para a gente continuar pensando.